Beleza, gente? Bora resolver essa questão aqui de funções, um pouco de sequências e do Peru, no caso, né? Uma questão que seria, acho que, um próximo do nível Itaime, talvez Olimpíadas, mas enfim, bora resolver essa questão então. Ele te dá, no caso, uma função, que é um f de n, que no caso é igual a 1 mais meio mais um terço mais até 1 elevado a n. Então, por exemplo, f de 1, que a gente está olhando aqui, seria o que? Seria f de 1, seria 1 sobre 1, que no caso é 1. Né? O f de 2, por exemplo, que é o segundo termo do que a gente quer descobrir, seria o que? Seria 1 mais 1 sobre 2. E aí tem diversas formas que você pode começar a fazer esse problema aqui. Então, óbvio que uma coisa que eu tentei fazer de primeira vez seria, né, ver se isso daí seria uma espécie de PG, um PA de segunda ordem, algo do tipo, mas eu não cheguei a lugar nenhum. E aí, no final das contas eu resolvi de uma forma mais curiosa, digamos assim. Que é a seguinte, bora pegar essa soma aqui e escrever de outra forma para que as coisas fiquem mais claras, né? Bora escrever da seguinte forma, né? Bora escrever f de 1, que no caso é igual a 1. O f de 2, vou até escrever menor, né? Porque vai ocupar um pouco de espaço. Aqui, ó. Vai ficar f de 1, que é igual a 1. O f de 2 vai ser igual a 1 mais meio. O f de 3 vai ser igual a 1 mais meio mais um terço. Vou fazer só o f de 4, depois eu vou extrapolar, tá? 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. E aí no final das contas vai continuar isso daqui até o f de n, né? Que é no caso da nossa soma aqui. 1 mais meio, mais um terço, mais um quarto, até onde? Até 1 sobre n, tá? Então eu escrevi dessa forma, né, de uma forma até um pouco mais geométrica, digamos assim, para ficar claro algumas coisas, né? Se a gente pegar e somar tudo isso daqui, né, a gente vai perceber que no caso, qual são a quantidade de fatores 1, por exemplo? A quantidade de fatores 1 seria igual a n, né? Tem n fatores 1 aqui. E a gente olhar para o outro lado aqui, do meio, seria quantos fatores meio? Seria n menos 1. E o quanto de fator 1 terço? N menos 2. Então você vai perceber que vai ser da forma que eu vou pôr aqui, né? Se somar isso daqui, eu vou chamar tudo isso daqui de S, né? A soma aqui que a gente quer, no final de contas, de S. Para simplificar aqui a questão, tá? Aqui o S é igual ao quê? N vezes 1 mais o quê? N menos 1 vezes meio, mais N menos 2 vezes 1 terço, mais N menos 3 vezes 1 quarto, até o quê? E aí eu pus só aqui um elevado a n, mas eu vou pôr para outros casos, né? Como assim? Eu vou para o antepenúltimo e para o penúltimo termo, por exemplo. Vai ficar como, né? Vai ficar n menos 2, eu acho, né? Sobre n menos... Tá, pera aí, deixa eu só corrigir uma coisita aqui. Na verdade aqui seria n menos 3, né? N menos 3, n menos 2, mais n menos 2 sobre n menos 1. Peraí, eu tô escrevendo de uma forma específica aqui, se vocês perceberam, porque eu pode pensar assim, daí por que eu não escrevo isso aqui como n menos n mais 3, né? Aí corta esse n. Para ficar mais claro o que eu vou explicar, né? É interessante escrever dessa forma. E aqui vai ficar n menos 1, n sobre n, né? Exatamente 1 elevado a 1 sobre n, né? Davi, beleza. E o que acontece aqui? O que a gente pode fazer agora? A gente pode, digamos assim, pegar todos esses fatores aqui e distribuir. Pode ser? A gente pode distribuir esses fatores na multiplicação, beleza? Como assim? Bora fazer aqui, rapidola. E aqui a gente pode botar um n em evidência, né? Se a gente abrir isso daqui, vai ficar n mais... Multiplica isso daqui, né? Vai ficar n sobre 2 menos meio mais n sobre 3 menos 2 sobre 3 mais n sobre 4 menos 3 quartos até o que, né? Aí que a gente seria fazer o que? Seria n
que multiplica n menos 2. Basicamente seria isso daqui, né? Seria isso daqui, ó. N sobre n menos 2 menos n menos 3 sobre n menos 2 mais n sobre n menos 1 menos n menos 2 sobre n menos 1 mais n sobre n. No caso seria 1, mas eu vou manter da mesma forma. E aí que ficaria menos n menos 1 sobre n. E aí o que acontece? Tu percebe que, né, vai ter um n aqui, né? Eu posso botar esses termos em evidências aqui, né? Esses termos aqui em evidência. Inclusive esse daqui. E aí como ficaria, né? Ficaria S, que é igual a n, que implica 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais até o quanto, né? Pegar esse, por exemplo, esse termo aqui, né? Ficaria 1 sobre n menos 2, ficaria 1 sobre n menos 2, mais o que? 1 sobre n menos 1, mais 1 sobre n. E aí o que eu faria aqui? No caso, sobraria alguns termos aqui, né? Sobre esse menos meio, esse menos 2/3, menos 3/4, e etc, né? Esse daqui, por exemplo, né? E eu vou manter esses termos aqui, né? Ficaria menos meio, porque tu percebe que ele é bem parecido com a nossa sequência, digamos assim. Então dá pra fazer uma coisa com ele, que a gente logo vai fazer. 3/4 menos... eu vou logo por assim, né? N menos 1 sobre N. Beleza? O que acontece aqui, né? Se tu perceber, isso daqui que a gente encontrou aqui, que a gente botou em evidência, é justamente o f de n, né? É justamente o f de n. Então a gente pode trocar aqui na nossa resposta. A gente pode trocar tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Vou até botar de forma bonitinha aqui. É igual a f de n. Tudo isso daqui é igual a f de n. E esse negócio aqui, isso daqui é um negócio bem parecido até com o nosso f de n, né? Só por algumas mudanças que a gente pode mexer um pouquinho. A gente pode, por exemplo, copiar e colar essa sequência aqui e vai perceber quanto que ela é parecida em algum aspecto, né? Bora ver aqui, f de n. O que acontece? Se a gente multiplicar toda essa sequência por exemplo, menos 1, né? Pode ser uma boa ideia multiplicar por menos 1, vai ficar menos... não, fica menos 1, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, menos 1/4, até o menos 1 sobre n. Então é um pouco parecido, né? Exceto por alguma coisa. Se eu somar, se eu arranjar uma forma de repente somar um n de repente, ou melhor, se eu somar 1 para cada membro da equação, você vai conseguir uma coisa bem parecida com isso daqui, né? Com toda essa sequência aqui. Por exemplo, se a gente somar 1 com esse menos 1 aqui, esse menos 1 vai cancelar. A gente somar 1 com esse menos meio aqui, vai ficar igual a meio. Se somar 1 menos 1/3, vai ficar quanto? Vai ficar 2/3. 1 menos 1/4, vai ficar quanto? Vai ficar 3/4. Tu percebe que vai ficando algo muito similar com isso daqui, né? E é exatamente o que você vai fazer. Aí tu pode falar assim, cara, mas como que eu vou fazer para somar uma unidade para cada termo desse, né? É só tu somar n, né? Ou melhor, tu multiplica n dos dois lados da equação. Não, na verdade tu soma n no final das contas, né? Porque seria como se tu somasse n aqui dos dois lados da equação. E aí ficaria algo do tipo aqui, né? Ficaria n... E aí, no caso, esse n aqui é como se tu distribuísse aqui, porque são n termos, então poderia ser 1 mais 1 mais 1, e aí cada termo desse teria um 1, que quando você somasse daria igual a n. Talvez seja uma parte mais complicada a questão de perceber isso, né? Digamos assim, meio que esse n aqui que tu soma é como se fosse n números 1, só que n vezes 1 é igual a 1, né? Então, fica elas por elas no final das contas, né? E aí o que acontece, né? Fica n menos f de n, que é igual ao quê? Que é algo muito parecido com o que tu já tem, né? E aí, no caso, tu pode somar mais 1 aqui, né? Somar, no caso, passar para cá.
E aí tu ficaria com o que, necessariamente, né? Tu ficaria com, na verdade, aqui ficaria n menos f de n. Ficaria isso daqui, mataria, né? Ficaria 0. Ficaria 2/3. Não, ficaria meio mais 2/3 mais 3/4 mais até o que, né? Ficaria igual a mais n menos 1 sobre n mais o n, né? Que eu somei no final das contas, né? Ficaria algo do gênero, né? E aí o que acontece aqui, né? Esse n sumiu, né? Esse n eu diluí em todos os números uns que eu fui somando em cada termo, né? Então esse n sumiu. E aí ficaria mais ou menos isso aqui, né? Que é exatamente o que tu tem aqui, basicamente, né? No caso. E aí tu poderia falar que no caso n menos f de n, tudo isso daqui é essa paradona aqui, né? No caso menos aquela paradona. De forma que ficaria o seguinte, né? Ficaria que a soma é igual a n vezes o f de n, né? Aquele primeiro termo que a gente desvendou ali, menos o que? Menos n menos f de n, né? Exatamente isso. E aí ficaria o seguinte, né? Ficaria aqui o s é igual a n menos f de n menos n mais o f de n. Davi, beleza. O que eu quero fazer aqui agora é botar em evidência talvez pode ser um n que a gente bota em evidência, né? Seria no caso s é igual a o que? No caso seria igual a n mais 1 vezes f de n menos n. E aí no caso daqui é exatamente a resposta que me deixa ver qual seria o gabarito, né? Qual seria a alternativa. No caso seria a alternativa B. B de beta. Beleza? No caso essa questãozinha aqui, bem interessante, vários raciocínios interessantes aqui. Essa forma de você analisar de forma até mais geométrica, digamos assim, o problema, assim, percebendo, fazer tipo um triângulo de Pascal, digamos assim, para entender exatamente o que está acontecendo, né? Óbvio que tu podia abrir um somatório, tu podia escrever isso aqui como somatório, só que, de novo, para alguém que está começando é meio difícil entender ali o somatório, dar um nó na cabeça, então escrever de uma forma mais geométrica, uma forma mais entendível, fazer a soma aqui para ver o que está acontecendo, digamos assim. Uma coisa que me tive dificuldade é que eu não estava escrevendo dessa forma aqui, né? Eu estava botando 3 log n menos 2, então ficava difícil de eu botar evidência, os termos que eu queria botar em evidência. Então é bem interessante, bem interessante. Também tem essa sacada aqui de você perceber a relação que essa sequência tem com essa sequência aqui, né, do f de n. Então tudo isso é muito interessante. Acho que é uma questão bem didática, assim, não sei nem se seria soma telescópica ou algo do tipo, mas de função em geral, tá no capítulo de função, então questãozinha bem interessante.